A minha entrevistada hoje é Adriana Nascimento, que é doutora em nutrição animal e gerente técnica da Alltech para a América Latina. O tema da nossa entrevista será como o selênio impacta na qualidade da proteína animal. Adriana, que bom falar contigo. Me conta, como você está? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu que agradeço estar aqui com você hoje. Muito bom, obrigado por aceitar esse convite, obrigado por compartilhar esses momentos com a gente. Eu quero entender hoje, eu não sei nada de selênio. Eu quero entender o que é isso, para que isso serve e como é que a gente vai usar esse negócio. Mas me conta o seguinte: o que uma doutora em nutrição animal faz? Faz muita coisa, muita coisa. Então, conta para mim, o Nós, que você faz de bom? nós da área animal, né, além da nutrição, a gente está muito envolvida também com a produção animal. Então, nós temos que, além de toda a questão teórica, de uma melhor dieta, também está envolvida com pesquisas, né, com aves, com peixes, suínos, com monogástrico de uma forma geral. A gente também tem que estar no campo, né, vendo a performance desses animais, né, como estão, né, como eles se desempenham com as dietas que nós formulamos, né, e também tem a parte também de produção, né, de fábrica de ração. Então, nós como nutricionista, além de estar em escritório e tudo mais, temos o campo e as fábricas de rações. Você gosta mais de É ficar no complexo. escritório? Você gosta mais de ficar no escritório ou na pesquisa? Ai, Ou no campo? eu acho que é um privilégio poder fazer esse mix de escritório e campo. Isso é muito, muito gostoso. Tem quanto tempo que você está na Altec? Eu estou na Altec há 11 anos, Tem muito trabalhando na parte tempo. de nutrição, muito tempo. E já estou há 24 anos no mercado de nutrição Por que animal. você escolheu trabalhar com a área de nutrição animal? Na verdade, isso aí são escolhas de adolescente, né? A gente tem uma ideia de trabalhar mais próximo, trabalhar com animais, né? E essa foi a minha ideia há alguns anos atrás, de trabalhar com animais, não ter tanto contato com muita gente, o que não aconteceu, né? E a cada ano que passa, diminui o contato com os animais e aumenta o contato com o ser humano. Então, aí a gente aprende a trabalhar com eles também, né? Com nós também, né? Uma vez eu entrevistei uma veterinária, né? Eu perguntei, mas por que você optou por essa profissão? Ela falou assim, porque eu achei que eu ia tratar com animais. Depois eu descobri que eu ia tratar era com os donos dos animais. É verdade, é verdade, é verdade. O pessoal do PET também tem muito. Me conta uma coisa, o que são microminerais orgânicos? Os microminerais, eles são adicionados na ração animal, né? E, por ser orgânico, eles estão numa forma altamente disponível para os animais. Então, eles são mais facilmente absorvidos, né, e utilizados pelos animais, diferente dos minerais inorgânicos. Tá. Qual que é a diferença do micromineral para o macromineral? Nem sei se existe Ah, macromineral, ok. hein? De repente eu estou inventando Lógico. história aqui, se eu tivesse, a Dana comigo. Existe Não, diferença? existe sim, existe. Essa aí é um conceito dos que são adicionados em grande quantidade numa ração, né? Podemos dar o um exemplo aqui de cálcio e fósforo, né? E os microminerais é que são adicionados em pequenas quantidades nas rações. Né? Que nós estamos falando de um zinco, de um manganês, um cobre, um selênio. É Pois é, mas só qual em que é a referente às importância quantidades, desses mas negócios que todos a gente são coloca de necessários. pouquinho? E qual que é, Eles qual são que é a muito. importância desses microminerais? Uhum. Esses microminerais, eles estão correlacionados com vários fatores que nós buscamos na produção animal. Eu acho que um exemplo vai ficar bem melhor, tá? Por exemplo, se nós formos falar de frango de corte, né? Nós temos o micromineral zinco, que vai poder dar ao animal uma melhor qualidade de pele, uma melhor integridade e saúde intestinal, né? Nós temos outros, zinco, manganês, cobre e ferro,
que vão estar atuando diretamente na imunidade do animal. Já falando aí no caso das poedeiras, das galinhas, né? Esses microminerais, o zinco, o manganês, uma melhor formação de casca, que é importante, uma melhor qualidade de casca desses ovos, né? Falando de reprodutoras, né? Que são as mães dos frangos de corte aí, um melhor aproveitamento dos ovos, uma melhor fertilidade. Então, são vários fatores que esses microminerais estão envolvidos. Esses estudos em cima dos microminerais, eles são algo assim mais recente ou não? Isso é coisa antiga? Bom, eles são muito difíceis de serem avaliados, tá? Não é uma coisa muito fácil. Vou te dar um exemplo. Nós, como fazemos avaliações aqui no Brasil, nós temos instalações de plástico. Não pode ter nenhuma contaminação com outro tipo de mineral. E até mesmo a água que esses animais estão recebendo, elas são tratadas para não ter nenhuma contaminação de mineral. Então, assim, não é uma coisa muito fácil. Mas a nutrição começou por isso. Tá? Teve toda essa evolução da nutrição que nós temos hoje, e o Brasil é um destaque nesse ponto, né? Ela começou observando que os animais não tinham uma performance tão adequada. Então, tem algum fator que está interferindo nisso. E os minerais, assim como as vitaminas, isso aí, dos primórdios dos anos 30 e 40, foram se descobrindo a necessidade deles. E aí, sim, acabando a deficiência que eles causavam. Me chamou a atenção o seguinte, eu sei que a Altec está presente em, um monte de países, né? Dezenas de países. E você falou que o Brasil é destaque. Por que o Brasil é destaque? Nós temos aí, né, uma produção de aves e suínos, né, muito grande, né? Sempre estamos de primeiro e segundo de exportação de carne de aves, suínos um pouco menos, mas exportamos bem também, né? E esse desenvolvimento se deu a essa produção e também os vários centros de pesquisas que nós temos hoje, as universidades renomadas que nós temos aqui no Brasil, né? E isso foi uma das escolhas da Altec, né? De vir para o Brasil há mais de 30 anos atrás, né? Em busca de tudo isso. E hoje nós temos a maior planta de fermentação e maior produção de minerais orgânicos aqui no Brasil. Que legal. Onde é que fica? Fica em São Pedro do Ivaí, no Paraná. São Pedro do Ivaí, no Paraná. Deixa eu entender uma coisa. Você falou de casca de ovo, melhor e tal. Vamos falar de características sensoriais, né? Eles podem impactar, por exemplo, nas características sensoriais das carnes, dos ovos, do leite, ou não? Sim, sim. E aí nós temos um micromineral em especial, né, que tem essa atividade em maior contribuição a essas características aí. Nós temos selênio, né, que é um micromineral que está envolvido diretamente com essas medidas que a gente verifica em qualidade de carne. Vou te dar um exemplo. pH da carne, a cor da carne, o frescor e até mesmo a durabilidade dessa carne aí para o consumidor, né? E um outro ponto que vale a pena ressaltar, que o nosso micromineral orgânico, nosso selênio orgânico, que é o Celplex, né? Nós conseguimos até 2 vezes mais a quantidade de selênio na carne ou em ovos, quando comparado a um selênio inorgânico, né? Então, a forma com que é o nosso Celplex, o nosso selênio, implica na efetividade e no conteúdo dele nas carnes e ovos. Uma coisa que eu já observei aqui nas prosas que eu tenho com o pessoal é que, geralmente, quando se fala de animal, é tão parecido com o ser humano, né? Quando fala em nutrição, até mesmo de planta, né? Animal, planta, gente, parece assim que tem uma interação, tem tudo a ver. E eu já tinha ouvido falar de selênio para gente, para ser humano, mas eu não tinha ouvido falar da importância deles para os animais. Mas, de alguma maneira, esse selênio que o animal consome, ele é absorvido pelo ser humano, digamos assim, ou não? Sim, ele é absorvido, sim. O selênio, ele é o principal componente de uma enzima que é envolvida na proteção antioxidante, né?
Então, isso primeiro para os animais, né? Nós estamos falando de um animal, onde ele também vai atuar ali na neutralização desses radicais livres que atacam, dando aí uma melhor performance e uma melhor carne do animal, né? E para nós, né, humano, o selênio é importante também, com essa ação antioxidante, né, para a gente não falar um anti-envelhecimento, aí, um antioxidante, uma proteção anti-inflamatória, até mesmo cardioprotetora também, né? Então, é muito importante ter esse conteúdo adequado de selênio na carne, né? Esse alto conteúdo de selênio na carne é muito importante, que, de forma geral, vai nos proporcionar aí uma melhor imunidade, né, para nós. Quando você fala de alta quantidade, existe uma quantidade que você fala, essa é o ideal, passou disso aqui, já é ruim para o organismo ou não? Quanto mais consumir, melhor. Isso aí nós temos uma regulamentação, né? Se fala que o que o humano tem que ingerir, né, são 50 microgramas diária, né? E hoje nós temos uma regulamentação já no mapa dessas carnes. Se eu tiver 15% dessa ingestão diária na carne ou do ovo, né, eu já tenho um alimento que é fonte de selênio, né? E se essa carne ou esse ovo tem 30% desse consumo que eu tenho que ter diário, já é tratado como uma carne ou um ovo enriquecido com esse micromineral, enriquecido com selênio, por exemplo. O ser humano precisa de 50 microgramas? Precisa. Quanto de ovo, de carne e de leite que eu vou ter que consumir para obter esses 50 microgramas? Eu não fiz essas contas não, mas aí nós vamos falar aí de a gente estar comendo uns 10 ovos por dia. Meu Deus do céu, não dou conta nunca. Mas tem outras coisas que tem também, né? Que tem selênio. Nós temos o feijão, nós temos as castanhas, que também são fontes de selênio. A gente fica brincando, mas tem gente hoje em dia que come 20 ovos por dia, né? É verdade. A turma da academia consome muito. Gostam bastante, é verdade, gostam bastante. Adriana, conta pra gente aí o que quer dizer microminerais orgânicos biodisponíveis. Tá. O mineral orgânico em si, micro, a gente já falou da quantidade aí, né? Por isso que a gente trata ele como micromineral, né? Então, ele possui uma proteção orgânica que faz com que ele seja melhor transportado e absorvido e também em maior quantidade pelos animais, né? Então, essa proteção desse mineral faz com que ele, durante o transporte, absorção, deposição, ele não tenha nenhum tipo de interação com outro componente da dieta ou nutriente que vá atrapalhar isso. Correto. Você já falou lá atrás, mas eu gostaria que você reforçasse um pouquinho mais os principais ganhos para o consumidor com essa evolução nutricional. Você me falou de pesquisa, que o Brasil está na frente, está na vanguarda, temos muita pesquisa, temos laboratórios maravilhosos e tal, né? Mas o consumidor parece que às vezes ele não tem essa percepção, né? Ele não tem esse conhecimento. Conta pra gente, faz de conta que nesse momento você está conversando com as donas de casa, porque elas é que definem o que a gente vai comer no dia a dia, né? Então, dona de casa, olha, para você, para o seu marido, para o seu filho, consumir isso é legal por isso, por isso, por isso. Conta as vantagens bem explicadinho para a gente. Bom, eu vou ser bem sucinta aqui e falar do ponto principal, né? Que são você ter em casa uma carne mais fresca, por mais tempo. Independente se ela foi congelada ou não, se mantém esse frescor dessas carnes, né? E o outro ponto é que se você tem carnes e ovos ricos com esses minerais, né? O maior conteúdo desses minerais, então também tem esse maior ganho já nosso do ser humano em estar comendo uma carne com uma quantidade ideal, não precisa nem ser enriquecida, mas uma quantidade ideal de selênio, quantidade que era para ter, né? Assim como nós comemos o nosso feijão, que também tem uma pequena quantidade. Eu fiquei tão curioso aqui com esse negócio do selênio, que eu fui buscar umas respostinhas aqui, né? Então, o benefício do selênio, proteção contra. Você já falou disso aqui, ó, lesões oxidativas,
né? Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: só de respirar, a gente já está oxidando. O oxigênio já oxida a gente, não é? Não é isso ou eu estou falando besteira? É isso aí, é isso aí. Né? Ele melhora a resposta imunológica, auxilia na função da tireoide. Tem tanta gente com problema de tireoide hoje, né? Melhora a performance reprodutiva. A deficiência do selênio pode causar falta de vitalidade, crescimento retardado, morte súbita, doença do músculo branco em bezerro, arritmia cardíaca, menor resistência a infecções, fraqueza muscular, anemia, osteoartrite, meu Deus do céu. Fontes de selênio, ó: castanha do Pará, peixe, frutos do mar, feijão, ovo, semente de girassol, frango, carne bovina. Quer dizer que não precisa de comer só ovo, igual você estava falando. Não, deixa eu te perguntar, para os pets é importante? Porque hoje tanta gente tem animalzinho, né, e fica preocupado com o animal. Muito importante. Que até parte desse envelhecimento, né, porque a gente sempre quer que os animais, nossos pets, envelheçam com saúde, né? E aí o selênio é bem vital nessa questão para os pets. Tá. Bacana. Sabe que eu acredito que hoje nós temos essas funções mais claras dentro da produção animal ou para um pet do que mesmo para a nutrição humana. Sério? Por que você falou isso? Eu vejo assim. Eu acho que porque nós, da nutrição humana, porque nós também não tratamos como indivíduo, né? A gente trabalha com uma população, a gente tem isso muito claro, a quantidade que eu tenho que ter, a quantidade que eu tenho que fornecer desses microminerais, né? E hoje a gente não tem isso tão certinho, tão bonitinho. Ou também não busca, a maioria não busca, né? Ter dietas mais equilibradas aí. Não, mas sabe o que eu acho? É o seguinte: você vai comprar a ração para o pet, aí você vai lá que você quer a melhor, aquela mais completa, né? Aí você vai dar a melhor ração para ele todo dia, vai dar a mesma comidinha, na quantidade certinha, você não vai deixar ele comer demais, ele vai comer, né? Tudo, tem todos os nutrientes. E para a gente, não. Aí um dia você come um sanduíche, outro dia você come pizza, outro dia você toma refrigerante, outro dia você toma, né? Assim, uma sobremesa. O ser humano esse entope de açúcar e tal, e não tem aquela mesma preocupação que tem com os animais. E acaba que o animalzinho lá vai alimentar melhor. Não que ele não mereça, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Senão daqui a pouco alguém vai ficar bravo com a gente, né? Ô, Adriana, já começou a ser utilizada a suplementação animal com a forma orgânica do selênio. Quais são as vantagens dessa suplementação? Pois já é uma realidade mesmo essa suplementação com o selênio orgânico, com o nosso Celplex, né? Onde nós podemos estar utilizando na ração uma quantidade menor, né, do que usualmente se usa com minerais inorgânicos, né? Então, por exemplo, o selênio. Vamos colocar o selênio aí, essas vantagens aí do uso do selênio. Ele vai ser tanto mais absorvido, melhor transportado, melhor depositado. Então, para frangos de corte, vamos falar, problemas de dermatite, né? Então, isso aí a gente tem a vantagem de ele auxiliar nisso. Problemas de celulite, empenamento, né? Para as poedeiras aí, melhor qualidade de ovo, até podemos enriquecer o ovo, que é mais fácil do que a carne, né? A questão das reprodutoras aí, das nossas matrizes, né? Melhorar a fertilidade delas, né? Diminuir a mortalidade de embriões que a gente tem, possa ver como as nossas reprodutoras, né? E melhorar a qualidade desses pintinhos aí, desses pintinhos de frangos de corte. Você falou de celulite? Bicho tem celulite? Tem, frango tem celulite. Frango tem celulite. Eu tenho certeza que quando você falou celulite, a mulherada já ficou assim, ouriçada. Opa, peraí, diminui, melhora, como é que é? Tem que tomar selênio, tem que tomar selênio. São aquelas estrias que tem na cara de frango que às vezes você olha e parece que ela não é uma carne tão saudável, né? Entendi. Conta mais pra gente aí desse Celplex, né? Como é que dá isso para os animais? Como é que funciona? Explica aí direitinho pra gente. Dá uma aulinha para nós. Tá. O Celplex, ele é um selênio levedura, né? Então, eles são leveduras de cepas específicas, né? Enriquecidas com selênio.
Esse selênio, ele é ligado a uns aminoácidos, né, que é a proteína da levedura, né, que vai dar. Então, nós enriquecemos a levedura com selênio. E essa forma, né, do seu plex, ela é a forma mais próxima do encontrado na natureza, da forma com que ele está armazenado na planta. Né, é a forma muito próxima da natureza. Então, além de ele ser mais eficiente para a realização das funções no organismo do animal, né, o seu plex também ele possui alguns benefícios práticos na produção animal. Né? Ele pode ser usado em menor quantidade, né? Então, tanto problemas de adição, quanto ou custo, ou o que seja. Né? Ele não é tóxico, né? Um selênio inorgânico já possui uma certa toxicidade, dependendo da quantidade que é adicionado, né? Ele também é um selênio termoestável, então não se perde, coisa que o selênio inorgânico se dieta dos animais, tratamentos térmicos, né? Já se perde um pouco o selênio, o seu ele não interfere e nem diminui a atividade de outros ingredientes que nós colocamos na ração, que é muito importante também. Não tem nenhuma interação com alguns ingredientes que nós adicionamos, que é bem importante hoje. Tá, deixa eu ver. Eu acho que tem uma coisa que eu não entendi. Esse selênio ele é extraído de onde mesmo? Na verdade, ele não é extraído. A gente engana a levedura, né? Tira o enxofre dela e deposita um selênio que fica ligado a um aminoácido. Tá? É dessa forma com que é feita a produção dele. Muito bem diferenciado. Na semana passada, você palestrou lá no Show Rural Copavel. A feira foi boa, não foi? Foi boa, foi boa. É sempre muito bom, né? Muita gente, recorde de público, pessoal feliz, satisfeito. Você falou sobre o que no Show Rural Copavel, na sua palestra? Bom, na palestra do Show Rural, eu fui falar das biotecnologias, os benefícios das biotecnologias na produção avícola. Né? E essas biotecnologias aí, os minerais orgânicos estão no meio delas aí. Né? Então, eu comentei de várias, falei um pouco da evolução da nutrição, o quanto essas biotecnologias são importantes para a evolução da nutrição, né? A gente quebrar alguns paradigmas, aceitar essas biotecnologias, novidades que aparecem para a gente. Foi mais ou menos Que, isso. que biotecnologias são essas? Bom, se a gente falar no passado, a gente pode até citar, que hoje ainda são usuais, mas descobertas muito, as vitaminas, os aminoácidos, né, as enzimas, hoje em dia, pré-biótico, probiótico, minerais orgânicos. E aí eu falei um pouco de todas essas biotecnologias, né, e essa melhora na produção animal. Você falou dos paradigmas. Que paradigmas são esses que precisam de ser quebrados? Os paradigmas que eu comento com você que, às vezes, eles colocam as biotecnologias, os aditivos, né, como se fosse, como é que eu posso dizer, algo que não seja necessário, né? Que seja um enfeite. Mas hoje, atualmente, a gente passa tanto uma evolução muito grande, o que nós já evoluímos, tanto a genética evoluiu, a nutrição, né, acompanhando essa evolução, para a gente ter esses animais hoje com o peso que eles são abatidos, num espaço curto de tempo, com uma qualidade de carne bem grande, né? Então, e hoje, a gente também, dentro da produção animal, passando por uma fase de diminuição dos antibióticos dentro da produção animal, e essas biotecnologias acabam sendo necessárias hoje, né? Então, hoje ela já tem o seu lugar para a melhoria da produção animal. É claro que cada produtor vai ter uma relação dessas biotecnologias de custo-benefício, mas estão aí e isso não volta atrás. Então, prová-las e ver qual é o ganho que você irá ter com o uso dessas tecnologias.
Eu quero aproveitar a sua presença aqui comigo. Eu estou explorando um pouquinho da sua presença aqui, tentando entender um monte de coisa. Não sei se você percebeu que eu estou tentando sugar um pouco de informação sua, né? Porque você tem demais. É o seguinte, as pessoas falam assim, ó, antigamente um frango levava 6 meses para ficar pronto, né? Para o abate, o caneludo, né? Que é famoso caneludo, 6 meses. E hoje em dia, com 40 dias, já se abate um frango. Isso é porque estão dando hormônio para esses frangos. Isso faz mal para a saúde humana. Isso é um paradigma ou não? Esse é um mito mesmo. Ixi! Então conta para nós um aí a respeito paradigma. desse mito. Não, a evolução genética é que fez a maior parte desse ganho, né, de evolução aí, de nós termos um frango aí hoje abatendo com 40 dias, né, e no passado aí 60, 70 dias, né, e hoje até menos, 35 dias já tem frangos aí sendo levados para o consumidor. Né? Então, grande parte aí desse ganho é a engenharia genética mesmo. E aí sim, por isso que eu falo, acompanhado dessa nutrição também que teve uma evolução para ter esse ganho todo, e as ferramentas que nós temos hoje, que são essas biotecnologias, para ter isso cada vez mais refinado, né? Mitigar cada vez mais essas respostas aí. Esse medo que as pessoas têm, então, de que eu vou comer carne de frango e isso vai me trazer problema para a saúde. Eu vou comer a pele do frango e lá está cheio de antibiótico, de hormônio, de coisa. Isso, então, é mito. Isso é mito, isso é mito, isso é mito. A gente falou do hormônio. E o antibiótico, ele é benéfico? O antibiótico é benéfico, ele tem que ser usado. Né? Quando houver necessidade, que é a mesma coisa do ser humano, né? Quando nós temos necessidade, que nós estamos numa fase X de alguma infecção ou alguma bactéria, né? Nós necessitamos deles, né? E um exemplo que uma vez eu escutei de uma palestra que eu nunca vou esquecer, que é, se nós não tivermos antibiótico, nós não vamos ter mais parto cesárea, né? Sim, eles são necessários, né? Toda mulher aí que acaba de ter um parto acaba tomando o antibiótico ali há algum tempo. Bom, mas e na produção animal? Na produção animal, o que se faz? Nós estamos hoje numa produção comercial, então nós juntamos esses animais aí, eles estão de uma forma intensiva, né? Então aí determinadas doenças podem aparecer, ou determinadas bactérias podem aparecer, e nós temos que estar com esses antibióticos disponível e que funcionem, né? Então, eles são necessários. Eu acredito que agora nós temos algumas moléculas de antibióticos que, quando necessárias, devem ser utilizadas sim. Né? Então, nós estamos vivendo nessa era, né? Até mesmo hoje, quando a gente fala em produção animal, o custo desse antibiótico ele tem que ser muito barato, né? E hoje as empresas, para o desenvolvimento de uma molécula nova, isso tem um custo muito elevado. Então, acaba com que hoje nós, na produção animal, não temos mais tantas moléculas novas como nós tínhamos no passado. Mas agora vamos conviver com os dois, tanto com essas biotecnologias, né, com essas ferramentas, enzimas, prebióticos, probióticos, como também os antibióticos. Acredito que aí nós podemos até falar de uma sinergia, né, de uma sinergia dentro da produção animal. Bom, além da sua palestra lá no Show Rural, vocês também apresentaram outras coisas lá, né? Nós estávamos com um stand, né? Todo ano nós estamos aqui. E também teve uma colega nossa que teve um painel sobre aquacultura, que é uma região aqui, né, que está cada vez mais crescendo na produção de tilápia, né? Então nós também trouxemos também um painel para essa discussão também na produção de tilápia aqui no Paraná. Deixa eu aproveitar, já que eu falei que eu estou sugando seu conhecimento aqui, deixa eu tentar entender uma outra coisinha aqui. Produção de peixe. Parece que os peixes eles têm uma facilidade de armazenar metais pesados na carne. Tem essa facilidade mesmo ou não? Sim, principalmente pelo ambiente deles, né? Que é a água. Né? Então, esse é de suma importância aí, tá
também além dos tratamentos de água que devem ser feitos, da água na produção, né? Como também é bem benéfico o uso dos minerais orgânicos na produção. Aí, quando você fala minerais orgânicos, entra o selênio nessa... Entra o selênio, selênio, zinco, cobre, manganês, ferro, né? Todos nas suas quantidades necessárias. Muito bem, Adriana, obrigado. Nossa, que coisa boa falar com você, entender a importância do selênio, que eu nem sabia que a gente tinha que usar selênio, agora eu já sei que tem que usar, né? E você falou aí do antibiótico, também não sabia que se não tivesse antibiótico não tinha o parto cesárea, é isso? É isso, é isso. Pois é, tá vendo, ó, dicas importantes. Adriana, obrigado, foi um prazer conversar com você, eu adorei, viu? Obrigada a você, eu que agradeço. Foi bem divertido a nossa conversa. Que bacana. Eu adoro quando a pessoa fala que é divertido, porque a gente está aqui para isso, né? Para falar dos assuntos, às vezes chatos, complicados, mas de uma maneira fácil, de uma maneira divertida. Eu conversei, gente, com a Adriana Nascimento, doutora em nutrição animal, gerente técnica da Altec para a América Latina, e o tema da nossa entrevista foi como o selênio impacta na qualidade da proteína animal. Deixe um gostei aí para a gente, se você gostou, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas essa conversa divertida e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.